Olá pessoal, fazendo uma reação aqui ao vídeo da Multiversal, tem um determinado ponto, ali por volta dos 40 minutos, em que ele coloca uma tabela em amarelo e em azul, onde ele coloca as diferenças entre os judeus e os cristãos. Então, no lado dos judeus, ele destaca a circuncisão, o respeito à lei de Moisés, a reverência ao templo, fazer sacrifícios diários e aceitar apenas um Deus. Tá? Do lado cristão, você tem contra a circuncisão, as leis mosaicas é um esterco, o templo é corpo de Cristo, contra os sacrifícios e dois deuses, o Pai e o Filho. Então, como essas crenças tão discrepantes do judaísmo pode conviver? Simples, porque o cristão nunca esteve entre os judeus. É a resposta dada para o multiversal. Bom, quais os comentários com relação a isso? Bom, existe aqui uma super simplificação aqui dos quadros, né? O judaísmo, ele era muito mais amplo do que isso, né? Você está colocando os fariseus, saduceus, zelotas e essênios, você tem o judaísmo helenístico, né? Que ele era muito mais flexível. E quando você está falando de cristãos, principalmente ali com Paulo ele já está se comunicando com a diáspora judaica, tá? Ele já está saindo de Jerusalém e indo para fora. Então essa comparação, ela fica bastante problemática, né? Porque você está comparando diáspora judaica com Jerusalém, tá? Então já é bastante, tá super simplificando. E a questão é que se você considera diáspora judaica, por exemplo, primeiro item, circuncisão. Eu trago aqui dois livros aqui. Um é do Alan Segal. O Alan Segal, ele vai trazer uma passagem ali de Flávio Joséfo, em Vida 113, onde ele diz: por esse tempo vieram a mim da região de Traconites dois nobres, está na página 174, súditos do rei, trazendo seus cavalos, armas e dinheiro que tinham contrabandeado de seu país. Os judeus os teriam obrigado a se circuncidar, como condição para residir entre eles. Eu, contudo, não permitiria que qualquer compulsão fosse imposta a eles, declarando que todos deveriam adorar a Deus de acordo com os ditados de sua própria consciência, e não sob constrangimento. A história não reflete a própria opinião de José sobre a circuncisão. Ele tinha se tornado mais liberal em sua permanência com a família imperial. A opinião pessoal de José sobre a circuncisão se tornara muito menos rígida. Ele está comparando a primeira história, que é rígida, a questão da circuncisão, e essa segunda história aqui, em que José parece ser muito mais tolerante, né? Bom, tem uma segunda referência aqui, que é da Mônica Salvatici, que ela vai fazer o seguinte, trazer uma comparação com Paulo. Tanto Paulo quanto Filon falavam o grego e eram oriundos de importantes cidades helenizadas do Mediterrâneo Oriental, Tarso e Alexandria. Além disso, ambos declararam que a circuncisão era um elemento sem importância, tanto Paulo quanto Filon. Paulo afirmava que para adentrar a comunidade dos cristãos bastava a fé em Jesus, Cristo ressuscitado, e que a circuncisão deveria ser de coração, metáfora que ele usa em Romanos 2,29. Já Filon, num contexto diverso, acerca dos prosélitos, ou seja, os gentios convertidos ao judaísmo, ele afirma em Perguntas e Respostas sobre o Êxodo 2,2 que o que faz um prosélito não é a circuncisão, já que os israelitas não foram circuncidados até que eles começassem a vagar pelo deserto. O que interessa, de fato, é voltar-se para Deus para se chegar à salvação. Realmente a semelhança do pensamento de ambos guardados os contextos específicos é grande. Entretanto, ressalta o fato de que Philon é extremamente claro, por exemplo, em De Migratione Abrahami, ao afirmar que não acredita que todos os judeus homens não devam ser circuncidados. Ele quer dizer que acredita que todos, judeus e não judeus, têm que fazer ou acreditar em algo específico de modo a serem judeus e piedosos. Então, em Demigração em Abraham, parece que ele está dizendo que todos os judeus têm que ser circuncisados, né? Mas aqui, em Respostas ao Êxodo 2,2, ele parece que é um pouco mais flexível. Então, essa questão da circuncisão é uma questão que, de modo geral, é exigida a circuncisão
dos judeus. Mas você vê que há flexibilizações aqui na diáspora, tá? Agora, você tem que levar em conta que entre os cristãos, naquele concílio lá em Jerusalém, o que ficou combinado ali? Que não se exigiria circuncisão dos convertidos gentios, mas os judeus sim teriam que se circuncisar. Então essa flexibilização aqui que está no quadro aqui não é bem assim, né? Porque para aqueles que são judeus que se convertem ao cristianismo, esses aí, eles são circuncisados. Enfim. Então, é o meio caminho aí, né? A questão do templo, você tem que observar que o templo, na verdade, o templo ele foi destruído em 70. Então, até 70, os cristãos, ao que tudo indica, frequentavam a sinagoga. Paulo, quando vai nas cidades, o primeiro lugar que ele vai é nas sinagogas. Tá? Atos 2,46, ele mostra que os cristãos continuavam frequentando o templo. Então, muito possivelmente, estavam ali oferecendo sacrifícios. Então, antes da destruição do templo, em 70, o movimento de Jesus era visto como uma seita dentro do judaísmo. Então, se esperava deles que guardassem a Torá, que fossem ao templo e que fizessem todos os rituais judaicos. Se não fosse assim, Tiago não teria tido tanto prestígio ali em Jerusalém, entre os judeus, se ele não cumprisse isso tudo. Quando os judeus, depois de 70, pararam de oferecer sacrifícios no templo, aí a coisa ficou mais uniforme entre os dois, né? Porque a carta aos Hebreus, dos cristãos, já afirma que os sacrifícios no templo foram superados pelo sacrifício de Cristo. Tá? Mas não tem ali uma determinação expressa para os cristãos não frequentarem o templo. Ao que tudo indica, eles continuavam frequentando. Então, assim, essa diferença que está sendo apontada não é tão crítica assim. A questão do templo e do sacrifício. A questão dos dois deuses, né, ou da trindade, né, essa realmente ela é mais... vai ser, essa sim, da lista é o que marca mais a diferença. O Larry Hurtado, ele vai mostrar que essa questão da divindade de Jesus está presente lá desde o começo. Tá? E ele vai marcar exatamente isso, ó, na página 523. Outro fator importante que ajudou a moldar o Evangelho de João, onde vai estar lá o Logos, em que Jesus se diz como sendo Deus, né? É a oposição judaica à devoção a Jesus defendida e praticada pelos crentes joaninos. Como já observei nesse capítulo, os estudiosos geralmente reconhecem que o Evangelho de João indicações de oposição aguda, que parece ter levado a uma expulsão traumática dos judeus cristãos joaninos de suas comunidades judaicas, mais amplamente em algum momento anterior à composição do Evangelho de João. Então esse quadro que a Multiversal está desenhando, sim, essa questão da divindade de Jesus, ela, em um determinado momento, ela ficou intolerável. Agora, ela foi desenvolvida gradualmente. Se você for pensar em termos de trindade, lá no símbolo de Nicéia, isso não está aqui no presente. Isso foi sendo definido aos poucos. E quando isso foi definido, já estava rompido com os judeus. Lá no começo, a questão da divindade de Jesus está presente ali no Evangelho de João e até antes. Tá? Existe o hino cristológico lá em Filipenses, lá nas cartas de Paulo, que ele diz que recebeu. Tá? Então existe já alguma coisa ali de divindade de Jesus e que está tensionando. Quando chega no Evangelho de João, há, ao que tudo indica, o rompimento com a comunidade judaica. Né? Também se pensa geralmente que o Evangelho de João reflete as verdadeiras acusações dos oponentes judeus contra as reivindicações cristológicas e práticas devocionais dos judeus cristãos joaninos. De fato, em João, a oposição a Jesus enfoca fortemente questões explicitamente cristológicas. Ou seja, o que está dividindo cristãos e judeus é exatamente a questão da divindade de Jesus. O Evangelho de João apresenta essas questões claramente como as diferenças cruciais entre os seguidores de João, de Jesus e os seus oponentes religiosos na comunidade judaica mais ampla. Penso que esse julgamento foi provavelmente compartilhado pelos judeus não joaninos e que a razão principal de expulsar os crentes judeus joaninos foi que sua devoção a Jesus se tornou intolerável para eles. Página 523.
Então, dessa tabela aqui da multiversal, é o último item é que, de fato, levou a um rompimento entre os dois. Ou seja, no começo, essas coisas não estavam muito claras. Com o tempo, isso foi se delimitando melhor e até o ponto que surgiu a ruptura. Então, não há essa contradição. Primeiro que essa lista daqui, ela não está considerando essa evolução progressiva, né? Essa revelação progressiva, que foi o que aconteceu. As coisas foram se esclarecendo com o tempo. Não há essa diferença aqui chapada entre as duas coisas. Você está ignorando a presença de judeus cristãos ali no começo, né? Como, por exemplo, a figura de Tiago, que é um judeu cristão que está ali no começo como liderança da igreja de Jerusalém. Então, é isso então. Muito obrigado, então.